Olá, pessoal. O amigo Antônio Alexandre Lima fez uma pergunta hoje sobre essa disputa entre o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Como é que eu via tudo isso? E se o Moro estava se lançando já candidato a presidente, né, a 2020, e etc. Como é que eu avaliaria ou avalio essa situação? Então vamos lá, Alexandre, tentar responder, né, que é aquilo que a gente imagina que tem de informação. Se você imaginar a carreira do presidente, ele passou 27 anos no Congresso Nacional, nunca fez nada, absolutamente nada. Era falar besteira, agredir, cometer crime, mas como ele tinha imunidade parlamentar, não era sequer punido, que ele podia dizer aqueles horrores que ele dizia lá. Ele, há pouco, em 2007, não, 2017 ou 2018, a eleição foi em 2018, acho que 2017 e 2018, eu não lembro qual desses anos, ele foi candidato a presidente da Câmara, ele disputou a presidência da Câmara dos Deputados. Sabe quantos votos ele teve? Chuta aí, Alexandre. Do universo de 500 e poucos parlamentares, ele teve 3 votos. Então era um homem, sempre foi aquele inexpressivo, não tinha nada para mostrar. O que o presidente tinha para mostrar? Não tinha uma história política, não tinha nada, nada, boas ideias, nada. Só más ideias. Aí ele vai, aí tá, esse é o lado do presidente. Aí vem o lado do juiz. O juiz cometeu um monte de irregularidades, crimes até, naquela sua atuação na Lava Jato. Já disse 1000 vezes que a Lava Jato foi algo importante, que deve haver punição para quem se corrompe, etc. e tal. Isso é natural que haja. Todos nós queremos. Quem quer contra? Mas ele cometeu uns crimes para levar aquilo adiante a ferro e fogo. Violou a lei para, segundo ele, aplicar a lei, que é uma contradição. Muito bem. Ele fez tudo aquilo imaginando um cenário, preparando um cenário que levou aquele golpe contra a presidente Dilma. Aí ele continuou trabalhando para derrubar aquilo, a presidente. Por que o PT tinha ganho 3 eleições seguidas? Lula, Dilma, 4, aliás, Lula, Dilma. E provavelmente, aí é futurologia, mas as pesquisas diziam que Lula estava muito bem cotado para a 5ª eleição seguida do PT. Precisava ser destruído esse partido, essas pessoas precisavam ser destruídos na luta política para que não continuasse no poder. E eu acho que também, aí é um parênteses meu, que não deveria ter ficado tanto tempo também. Mas vamos lá. Ele fez tudo isso. Só que ele preparou esse cenário, o juiz, fazendo aquelas ilegalidades todas, ele preparava o cenário não para Jair Messias Bolsonaro. Ele preparava o cenário para alguém do PSDB, que ele julgava pela sua atuação, pela atuação dele, particularmente, até pelo convívio pessoal. Tem umas fotos bonitas, ele sorrindo junto ao Aécio Neves. Na maior gargalhada. Não que o juiz não possa falar com o réu, tal. Claro que pode, mas o Aécio, ele é uma gargalhada muito, muito bonita aquela. Então ele preparava esse cenário e deram o golpe. Preparou o cenário e deram o golpe. Mas ele queria que o Aécio, o Alckmin, decolasse naquela onda que ele criou, que ele surfasse. Só que aí veio. Aí o presidente atual foi genial. Os caras deram o golpe e ele deu o golpe nos que deram o golpe. Ele conseguiu canalizar todo o ódio que foi criado contra o PT para ele. Ele pegou um tripé de uma câmera, vamos metralhar os petralha. Nenhum homem decente faria aquilo, ele fez. O Aécio, mesmo o Aécio, não faria aquilo. O Alckmin jamais, é um cara comedido, ele dá as unhadas dele, como vem sendo provado aí, mas ele é um cara comedido. O presidente não.
O presidente atual não tem limite, tanto é que ele diz e faz nesse momento da pandemia, a gente vê que ele não mede consequência para os seus atos, para as suas palavras, para nada. Pois muito bem, ele canalizou isso, esse terreno que foi fertilizado para que o PSDB nascesse, frutificasse, não. Ele entrou lá e frutificou ele. Mas isso é tão claro que aparece um vídeo aí, porque o presidente já é conhecido de toda pessoa de mediana educação, de mediano conhecimento, é conhecido. O juiz jamais pode dizer que não sabia quem era o presidente Bolsonaro, quem foi o deputado Bolsonaro ao longo desses anos todos. Claro que ele sabia. Tanto ele sabia que eles têm um encontro numa lanchonete de um aeroporto, mas naquele momento o juiz ainda achava que o terreno ainda, o Bolsonaro ainda não tinha abocanhado o terreno. Tanto é que o desprezou, tratou ele com uma extrema frieza, que não se trata nenhuma pessoa, seja Bolsonaro ou não, com aquele desprezo, se dá um mínimo de atenção. Às vezes está com pressa, mas dá um mínimo de atenção. Simplesmente ele ignorou o camarada, o presidente. Por quê? Porque ele achava que o presidente não ia decolar, como decolou. Decolando o presidente, eleito presidente. O presidente também ele tem as suas loucuras, mas tem umas sacadas interessantes. O que ele fez? Como ele sabia, ele sabe que ele nunca teve prestígio político para ter 57 milhões de votos. Ele teve por um acaso, por esse ódio criado contra a oposição, pela satanização, que eu falei no outro vídeo, da oposição, né? Aí ele acaba sendo eleito. Aí como ele viu? Não, eu fui eleito, mas eu sei que eu não tenho isso, mas quem me colocou lá foi aquele juiz com aquele trabalho que ele fez lá. Então eu vou chamar esse cara. O camarada vai e aceita ser ministro do presidente, sabendo de quem ele estava se tornando ministro. Aí agora sai falando mal daquele a quem ele servia enquanto ministro. Não, mas é isso e aquilo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas isso não vem ao caso. Primeira coisa é que você não deveria ter aceito o cargo. Se você diz quem você é, que eu não acredito que seja, eu acho que você é um criminoso igual a qualquer criminoso. Vamos ainda ver se vai ser julgada aquela violação dele do sigilo telefônico da presidente Dilma. Aí ele vai e sai atirando. Ele realmente se lançou candidato, ele sabe jogar, ele está sabendo jogar, ele está querendo fazer um jogo como fez o presidente Bolsonaro, se aproveitar da situação. Ele viu que o governo está indo para baixo, está só ladeira abaixo, e ele pulou fora, né? O navio está afundando, ele pulou. E ele, ao pular fora, ele vai encontrar guarida naqueles que sempre deram guarida para ele. A Rede Globo. Rede Globo, praticamente com a reportagem que fez, e agora a revista Veja, desse final de semana, já traz ele na capa, e vai querer vender para a população que ele é um homem honesto, que ele é um homem de bem, que pode ser presidente. Cabe a nós, sabemos que ele não é, e dizer às pessoas que ele não é um homem de bem. Primeira coisa, que se ele fosse homem de bem, não tinha aceito ser ministro e ouvir tudo que ele ouviu em relação aos direitos humanos, a violação aos crimes de preconceito, tudo que é praticado pelo presidente, ele aceitou aquilo. Mas ele aceitou enquanto foi conveniente. Na verdade, a vida é cheia de nuances, cheia de alternativas. E ele está tentando jogar o jogo. Ele pulou fora do barco numa hora que o barco está afundando, recebeu guarida e está no jogo, Alexandre. Ele está se cacifando para tentar ser presidente da República, sim. Felizmente, aquela fundação que ele participou de acordo lá, o Ministério Público conseguiu um acordo junto à Petrobras para que fosse feita uma fundação com não sei quantos bilhões, quantos milhões, quase em torno de 1 bilhão, foi destinado a essa fundação. Felizmente,
a notícia veio a lume e cortaram essas águas. Se essa fundação tivesse sido concretizada, vocês imaginam quem seria hoje o diretor-presidente dessa associação? Pois é, felizmente o tiro saiu pela culatra, mas ele sabe jogar. Talvez aquela associação lá atrás fosse preparando o terreno para um futuro que eles, não só eles, alguns membros do Ministério Público também estavam esperando para que ele tivesse onde se segurar até a próxima eleição, com muito dinheiro fazendo propaganda, aquilo que o ministro Gilmar Mendes disse. Imaginou que esse povo que gosta de fake news e gosta disso, com aquele dinheiro todo na mão, o que não iriam fazer? Mas é isso, fique de olho, ele se lançou candidato a presidente sim, mas cabe às pessoas que tem um mínimo de conhecimento e que querem o bem do país, porque eu jamais confiaria num juiz que é capaz de violar a lei como ele violou, as leis, aliás, como ele violou nos casos da Lava Jato. E isso não tem nada a ver em serem culpado ou não alguns que ele condenou. Isso não tem nada a ver. O que um juiz não pode é ser parcial, o que um juiz não pode é orientar a acusação, o que um juiz não pode é violar a lei para punir ninguém. Se ele fizer isso, ele não é nada, ele não é juiz. Mas ele quer ser presidente da República. Tchau, pessoal.